Nossa família se difundiu pelos séculos e pelo mundo. Com a graça de Deus, criamos hospitais e orfanatos. Somos a maior obra de caridade do planeta, trazendo alívio para os pobres e necessitados. Educamos mais crianças do que qualquer outra instituição. Desenvolvemos a ciência e fundamos universidades. Defendemos a dignidade da vida humana e o casamento. Guiados pelo Espírito Santo, compilamos a Bíblia. A Sagrada Escritura e a tradição nos transformaram e nos têm guiado por 2000 anos. Nós somos a Igreja Católica. Mais de 1 bilhão de membros compartilham os sacramentos e a plenitude da fé cristã. Jesus fundou a nossa igreja quando disse ao nosso primeiro Papa: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Se você deixou a Igreja Católica, nós convidamos para que você a veja com um novo olhar. Acesse o portal catolicosvoltempracasa.com.br hoje mesmo. Tá aí. Bonito, né? Muito bonito o trabalho, então, do Tom Peterson. Que esse comercial tão lindo aí da Igreja Católica, que ficou famoso no mundo todo, ele foi traduzido para muitos e muitos idiomas, e muita gente assistiu e conheceu, então, esse projeto. Você até viu que na narração citamos um site, né? Porque depois disso tudo, Fernando, a coisa acabou desembocando num projeto de comunicação e o site foi um meio de comunicação importante disso, né? Sem dúvida nenhuma, Eric, porque a ideia era justamente isso. Ele queria fazer um comercial desse porte, provocar esse interesse e depois ele chamava para um site onde ele dava maiores explicações. Certo. E onde ele ia orientando os interessados de acordo com a realidade da pessoa. Então, ele imaginou, eu vou estar falando com não católicos, dentro desse universo dos não católicos, né? Cristãos e não cristãos. Certo. Inclusive, gente que não acredita em Deus, né? Ou simplesmente indiferente religioso. Certo. O universo dos católicos que não praticam a fé, né? E depois aqueles que são católicos, que se emocionam vendo isso, comerciais assim, que já são praticantes e que falam assim, eu quero me aprofundar, eu quero conhecer mais a minha fé. Então ele fez um site, construiu o site dentro dessa estrutura e os comerciais chamavam os interessados para ali, para esse site, e eles encontravam o que no site? Artigos de aprofundamento. O site trazia um mapa onde a pessoa encontrava a paróquia mais próxima, as celebrações, enfim, o site prestava esse serviço, né? O Tom, Eric, chama esses comerciais de evangomercials. Certo. Comerciais evangelísticos, evangelizadores, né? Muito interessante, muito interessante. Legal. Bom, então, você começou a entender essa história desse projeto Católicos Voltem para Casa, que nasceu nos Estados Unidos, com esse leigo, pai de família chamado Tom Peterson. Se converteu, se aprofundou na sua experiência de Deus, criou então um belíssimo projeto de comunicação, na qual deu muito e muito resultado. Ele tem bons números para mostrar, né, de gente que voltou realmente para casa, gente que realmente se reconciliou com a Igreja Católica através do trabalho dele, não tem, Fernando? Sem dúvida. Esse comercial que você viu agora, você que está nos assistindo, ele foi exibido já em mais de 300 emissoras, Eric. Nossa. Mais de 300 emissoras no mundo. Bastante, hein? Né? E a imensa maioria delas não católicas. Esse é o grande ponto. Ele queria exibir esses comerciais em emissoras de alcance nacional. Emissoras leigas, vamos colocar assim, que não têm compromisso religioso, justamente para ir, eu diria, né, nesse mandato do Senhor, nesse duc in altum, nesse ir a águas mais profundas, né? Foi isso que ele fez. Ele foi pescar em alto mar e a pesca foi grandiosa, né? Vamos dar alguns números. Calcula-se
pelo site, calcula-se que mais de 350 mil pessoas voltaram para a igreja por meio desse apostolado nos Estados Unidos. Puxa vida, 350 mil. Mil pessoas. Só nos Estados Unidos isso. Isso que dá para contabilizar por Certo. algum e-mail, né? E tantas outras que foram provocadas e que a gente não sabe. Vamos saber um dia lá, né? Na glória. Quando a gente chegar lá, né? Que bonito, né? Olha só, então, gente, o programa de hoje, como você percebeu, é dedicado a esse projeto Católicos Voltem para Casa. Você já entendeu, começou a entender como toda essa história começou. Só que é o seguinte, a gente vai para o primeiro intervalo, mas deixa eu deixar uma perguntinha no ar aqui. E nós teremos uma versão brasileira desse site, Fernando, é isso? Não responda agora, nós vamos para o nosso intervalo. Depois você vai saber, então, se vamos ter ou não uma versão brasileira do Católicos Voltem para Casa. Você vai saber sobre isso daqui a pouquinho, não sai daí, a gente volta já.